Tudo bem? Hoje eu acordei com vontade de conversar com vocês e resolvi escolher um tema para a gente tratar. O tema escolhido é o tema 1030 do STJ, que trata sobre renúncia, valor da causa e rito do Juizado Especial Federal ou rito, na verdade, em detrimento ao rito comum, né? E trata, na verdade, da possibilidade de escolha do litigante, do segurado, de renunciar para fins de permanecer no rito do juizado, quando o montante de atrasado somado às 12 parcelas vincendas ultrapassar os 60 salários mínimos, que é o limite ali de competência do juizado. Esse tema, 1030, é um tema que ele vem já do TRF da 4ª Região, aonde foi tema de IRDR tema 2 aqui no TRF da 4ª Região e subiu através de um recurso especial, chegou no STJ e foi então afetado no tema 1030. O tema 1030 discute a possibilidade de quando as 12 vincendas, né, forem maiores, só as 12 vincendas, então além dos atrasados, né, mas só as 12 futuras parcelas já forem maiores do que 60 salários mínimos, se o segurado poderia renunciar para fins de estabelecer essa competência dos juizados especiais federais. O tema ele é amplo, ele começou no TRF da 4ª Região, no IRDR tema 2, com esse enfoque das 12 vincendas, mas quando chegou no STJ, o STJ admitiu com mais amplitude esse debate, né? Inclusive causou uma certa confusão na tese firmada, que foi motivo de embargos, e a União tentou emplacar uma coisa que seria muito ruim para todos, né? O INSS ali tentou emplacar uma coisa que seria muito... desculpa, foi a União, que seria muito ruim para todos nós, que era que essa renúncia inicial para fins de competência comportasse todo o pagamento que fosse ser feito nesse processo. Mas como assim, Gisele? Não entendi. Então, assim, antes de a gente começar a falar da tese especificamente firmada, vamos relembrar duas definições bem importantes, tá? O que é valor da causa e o que é valor da condenação. E parece bem básico, né? Mas é algo que já causou e causa, tanto que causou aqui no tema 1030, muita confusão, não só nos aplicadores, nos advogados, né, do direito, mas também nos julgadores. O que a gente precisa definir, né? Valor da causa é aquele valor inicial que a gente coloca no ajuizamento. É um valor fictício, é um valor simulado, é um valor baseado naquilo que você está pedindo, naquilo que o litigante está pedindo, que o autor está pedindo. Então, não quer dizer que é o que ele vai ganhar. Ele pode estar pedindo uma coisa e ganhar menos, né? Ou ele até ganha mais porque foram acumulando parcelas durante esse momento. Então, ele requer um valor inicial, que era referente às parcelas prescritas, não prescritas, né, as últimas 5 anos, e aquelas 12 vincendas, porque no valor da causa são incluídos 12 parcelas para frente. Tanto o CPC como a Lei 10.259, que trata dos juizados especiais federais, né, elas têm essa vinculação, então, das 12 futuras parcelas que incluem o valor da causa, que é aquele valor inicial, simulado, requerido. Já o valor da condenação, ele é o valor efetivamente disposto em juízo. Ele é um valor decorrente da decisão judicial do título executivo. Ele é aquele montante que inclui as parcelas não prescritas, muitas vezes, né, os últimos 5 anos anteriores ao juizamento da ação, mas a gente tem ações que tinham um requerimento administrativo que vai ser até mais do que 5 anos, porque pode usar o início da prescrição, o requerimento administrativo, não o judicial, enfim, mas são as parcelas não prescritas, mais aquilo que acumular durante o processo, certo? Mas não é tudo que a pessoa pediu. Às vezes você não ganhou todos os pontos requeridos. Então, ele é efetivamente aquilo que foi condenado, é um valor mais concreto, apurado nas fases de liquidação ou cumprimento. E no âmbito do juizado, normalmente por a sentença ter que ser líquida quando favorável, há uma apuração inicial ali da condenação, não é o que ao final efetivamente vai ser pago, porque depois a sentença pode ter tido recurso, o processo demorar um pouco mais, ter mais valores, mas ali há já uma apuração daquele valor existente até aquele momento para fins de
sentença no juizado. E o que aconteceu aqui, né? O que tem acontecido em algumas discussões que causou o IRDR tema 2 e que daí depois veio a trazer o tema 1030 do STJ. Muitas vezes, por incrível que pareça, o segurado pode querer permanecer no juizado especial federal, que foi o caso específico do IRDR tema 2, né? Por quê? Porque o juizado tem matérias que tem temas, que julgamentos mais favoráveis ao segurado, muitas vezes. A gente tem que conhecer a jurisprudência, eu tenho dito muito isso, para você saber qual é o melhor local de litigar para aquele caso, né? Às vezes, essa questão de renúncia para fins de valor da causa, para fins de competência, é uma forma de estratégia para garantir que o seu processo fique no local que ele tem mais chance de ser julgado favorável, né? Porque a jurisprudência talvez seja mais interessante na turma recursal, ao invés de no TRF ou na TNU, né? Então, assim, tomem bastante cuidado para analisar, porque o 1030 nos dá uma ferramenta muito boa, quer dizer o seguinte, tá? A tese firmada lá garante ao segurado a escolha pela renúncia para fins de competência, então de valor da causa. Ele pode renunciar mesmo que as 12 vincendas ou que o valor de atrasados, né? Então, se o valor for acima de 60 salários mínimos, ele pode renunciar, inclusive, né? Se só as 12 vincendas forem superiores a 60 salários mínimos. Mas aí um ponto importante para destacar. Ao fazer essa renúncia inicial, é importante que o segurado, que o advogado tomem o seguinte cuidado. Essa renúncia deve ser feita de forma bem pontual. Renúncia para fins de valor da causa e de competência. Porque se você fizer uma renúncia ampla, você pode... vem renunciar ao valor excedente 60 salários mínimos. Não faça assim. Você tem que dizer por quê, para quê? Para fins de valor da causa e fixação de competência, tá? Porque daí você não está misturando com o valor da condenação, você está definindo bem que o que você quer é para fins de valor da causa. E o que comporta essa renúncia para fins de valor da causa? Ele está limitando não só as parcelas não prescritas, né? Que seriam os últimos 5 anos normalmente, mas pode ser mais ou menos. E também as 12 vincendas. Então, durante os 12 próximos meses que essa ação correr, não vão ser acumulados valores. O valor de 60 salários mínimos vai ser corrigido, mas durante as 12 futuras parcelas não vão integrar o valor da condenação, porque esta renúncia inicial comporta as parcelas não prescritas e as 12 vincendas, desde que a renúncia seja feita de forma expressa, dizendo para fins de valor da causa e de fixação de competência. Já, se você fizer uma renúncia ampla, pode-se discutir, né? Eu venho renunciar ao valor excedente a 60 salários mínimos. Pode-se discutir que essa renúncia vai atingir também o valor da condenação, que a gente viu que daí sim pode incluir parcelas. Parcelas a partir de quando? Se houve a renúncia inicial. A partir do 11º mês a contar do ajuizamento da ação. Até ali, o valor de 60 salários mínimos vem sendo corrigido, mas não acumula novas parcelas. A partir do 13º mês, né? Então, ali sim já começam a incluir novas parcelas para essa condenação, para esse pagamento final. Lembrando, tá? Isso é muito importante, porque houve até uma certa confusão no STJ, no julgamento do 1030, que essa renúncia poderia, né? Essa renúncia inicial iria atingir o valor da condenação, mas é muito importante ressaltar que o artigo 17 da Lei 10.259, a Lei 10.259 de 2001, foi a lei que criou os juizados especiais federais. O artigo 17 dessa lei diz que os juizados podem sim pagar precatórios. Então, podem sim pagar valores acima de 60 salários mínimos. O que eles não podem é julgar ações que no valor da causa, ajuizamento, tivessem valor da causa superior a 60 salários mínimos. Mas o valor da condenação, que é um valor mais amplo, que pode ter incluído mais parcelas, inclusive a correção monetária desse montante inicial de 60 salários mínimos, esse valor pode sim, né, somar mais do que 60 salários mínimos e ser pago através de precatório. E daí vem
a segunda dica nesse ponto com relação à renúncia. Porque o que acontece? A renúncia, quando a gente faz, né, depois do início ali do processo, você estabeleceu a competência através da renúncia inicial, do valor da causa, ou tua causa não tinha, naquele momento do ajuizamento, valor superior a 60 salários mínimos. Ok. Daí, o teu processo demorou um pouco, como é comum nos casos previdenciários, tendo em vista que muitos têm repercussão geral, repetitivo, e aquilo, né, vai no STJ, espera um pouco, vai no STF, espera mais um pouco até ser julgado. Vamos supor que, então, o seu processo, durante o trâmite ali, ele acabou acumulando parcelas superiores a 60 salários mínimos. No final, no momento do pagamento, o juiz intima para a parte se manifestar, seja quando sai o cálculo, para a parte se manifestar a respeito do cálculo, ou seja, quando ele vai emitir a requisição de pagamento, ele pergunta, né? Ou até para iniciar aqui na Justiça Estadual, eles estão pedindo para, ao você iniciar a liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, né? A execução, você já dizer se você renuncia ou não para fins de emissão de RPV. E é exatamente para isso que você renuncia naquele momento do pagamento, tá? Que daí é para fins de valor da causa. E o que você está escolhendo naquele momento ao fazer a renúncia, no momento lá final do processo, no momento do cumprimento, da execução de sentença. Ali, você está escolhendo se você quer receber por requisição de pequeno valor, RPV, ou por precatório. Então, RPV paga até 60 salários mínimos, precatórios, valores acima de 60 salários mínimos, só que o precatório demora mais para pagar, não tem limite de valor, mas demora mais para pagar, e a RPV paga mais rápido, normalmente em até 60 dias da data que é emitida pelo tribunal, mas tem limite máximo de valor, 60 salários mínimos para fins de união. Estados e municípios têm limites diferentes, fiquem atentos. Então, o que acontece aqui? Quando você renuncia no início da ação para fins de valor da causa, você está escolhendo o rito. Você está escolhendo se você quer rito comum ou rito do juizado. Quando você renuncia no final do processo para receber, você está escolhendo a forma de pagamento, se RPV ou se por precatório, ok? E por isso a importância de cada uma dessas renúncias você constar expressamente para quê, né? Você está renunciando. Então, no início, para fins de valor da causa e limitação de competência, no fim, para fins de recebimento por RPV ou precatório, para fins de pagamento, ok? Então, assim, tomem o cuidado com relação a isso, para evitar qualquer problema, tanto para fins de renúncia, né? E o tema 1030 nos dá uma ferramenta muito interessante de estratégia processual. Por isso, cuidado, certo? De sempre analisar com bastante atenção a jurisprudência antes de fazer o ajuizamento da sua ação, porque para muitos casos você tem a questão da renúncia garantida agora em repetitivo pelo STJ como delimitação de competência e para utilizar para fins de estratégia, né? Então, assim, o que ele nos permite? Se o valor da causa for acima de 60 salários mínimos, a parte pode sim escolher renunciar para ficar no juizado. Independente de quanto somem as 12 vincendas, de quanto somem os valores das parcelas não prescritas, certo? Então, ao fazer essa escolha, o que muitas vezes, né? Por que o segurado muitas vezes opta? Pelo juizado da Fazenda Pública, juizado especial federal. Nesses dois casos, ele costuma optar na questão do risco. Então, ele não tem justiça gratuita, tá? Talvez para ele seja menos arriscado tentar pelo menos uma sentença em primeiro grau sem ter que pagar custas, sem o risco de sucumbência. E depois, se ele tiver que recorrer, limitando ali a 60 salários mínimos o valor inicial, também as custas e a sucumbência ficam reduzidas, né? Porque vamos supor que a ação dele tivesse 200 mil de atrasado. Se ao limitar a 60 salários mínimos, se ele for pagar a sucumbência disso, é de 10% a 20% sobre esse valor, e não sobre os 60 salários mínimos, e não sobre os 200 mil reais, né? Então, o risco dessa ação, o custo dessa ação diminui. Então, assim, tomem cuidado, porque
muitas vezes não é só a questão da jurisprudência, mas isso é muito importante, mas também a questão do risco, da justiça gratuita. Muitos segurados não têm esta condição de arcar ou de correr o risco da ação em matérias que não estão pacificadas em tribunal superior e que ainda pode haver reversão dentro dos tribunais, né? Então, assim, tomem o cuidado ao fazer essa análise, porque é muito importante a gente saber calcular o valor da causa, entrar no local certo, no tocante a valor, né? A montante ali, a competência, se é maior ou menor do que 60 salários mínimos, mas também entender que mesmo que seja superior, você tem a opção nesse caso de renúncia. O que a gente não tem é que quando é menos de 60 salários mínimos, né? A gente fica vinculado ao rito do Juizado Especial Federal, porque aquele rito aquela competência é absoluta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, se for acima, existe sim a opção, certo? Espero que tenha conseguido esclarecer para vocês. É muito importante a gente entender a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação e entender que o tema 1030 nos deu uma ferramenta muito boa de estratégia, certo? Vamos ver, tem algumas perguntas aqui, né? Nath, qual a consequência se não constar essa renúncia na inicial? Olha, se você não calculou o valor da causa, acabou não verificando que ele ultrapassava 60 salários mínimos, e lá na frente, quando o juiz vai sentenciar, a contadoria faz um cálculo e certifica lá, olha, o valor da causa é superior a 60 salários mínimos. O juiz do juizado vai te intimar pelo seguinte: ele não pode dar aquela sentença se você não renunciar, porque ele não é competente para sentenciar aquele processo se o valor da causa for superior a 60 salários mínimos. Então, ele vai te intimar para você se manifestar, geralmente, sobre o cálculo da contadoria. Se você disser que renuncia para fins de valor da causa, ele vai sentenciar. Se você disser que não renuncia para fins de valor da causa, ele vai redistribuir o processo para uma ação de rito comum, certo? Então, por uma vara de rito comum, desculpa, porque ele não pode, aquela sentença não pode ser emitida por ele, porque ele não tem competência para fazer aquele julgamento, certo? Ah, que honra, professor Rodrigo Sodero, seja bem-vindo, bom dia, bom dia. Bom dia a todos também que estão aqui comigo, né, com a gente aqui. Eu vi que a Juliana estava dizendo que está sem áudio, mas olha, tá tudo ok aqui, a internet também tá 100%, acho que tá tudo ok, mas vai ficar gravado também, se alguém precisar rever, acredito que o áudio vai estar na gravação. O 13º, Flores aqui, Vera Flores. Sim, Vera, o 13º entra no cálculo do valor da causa, nos atrasados também, né, nas parcelas não prescritas, ele entra no cálculo do valor da causa e entra também no cálculo do valor da condenação, claro, desde que exista aquela parcela, seja nas parcelas anteriores, seja nas vincendas. Por exemplo, o BPC não tem 13º, então o 13º não vai entrar nas causas de benefício de LOAS, né, prestação continuada. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Se puder responder sobre o ruído que está sobrestado. Então, gente, esses sobrestamentos que a gente está tendo com relação aos repetitivos, eu tenho recebido alguns pedidos, né? O que você pode fazer em alguns casos é tentar fazer o distinguish do seu processo, tentar fazer a distinção do seu processo, mostrar que o seu processo não tem relação direta com aquilo que está sendo debatido lá no representativo de controvérsia da TNU, no recurso repetitivo do STJ ou na repercussão geral do STF. Mas caso ele esteja, muitas vezes é sim necessário esperar, né? Já que, mas assim, na TNU os julgamentos não têm sido tão demorados, o STJ também tem andado, um outro tema que tem ficado para trás, como foi o 862, né, que está ali mais complicado, mas a maioria tem ido relativamente rápido. Esse 1030 é um dos exemplos que foi rápido, né, ele já está no julgamento dos embargos, o julgamento de mérito, a tese foi firmada em novembro de 2020, e o julgamento dos embargos já aconteceu, ainda não foi publicado, mas aconteceu essa semana, e correu tudo bem, apesar dos embargos da União. O IBDP atuou muito bem nesse processo, né? A doutora André Bittencourt foi lá, representou muito bem, para dar o andamento
garantindo que essa renúncia incorpora, integra, né, ou afeta apenas as 12 parcelas vincendas, não o valor da condenação, não tudo, né? Seria basicamente dizer que quando ele renuncia ali, ele estaria limitando todo o valor da ação a 60 salários mínimos e não só para fim de valor da causa. Então, isso foi superado ali, ficou esclarecido pelos ministros que não afeta todas as parcelas, apenas as não prescritas que estavam ali no ajuizamento da ação e as 12 parcelas vincendas, certo? Aqui vamos ver mais uma pergunta. Na inicial pode renunciar ao excedente, mas não impede que na execução optar por precatório? Exatamente, Tamara. Você pode fazer, se você fez a renúncia certinha lá na inicial para fins de competência e valor da causa, na hora de receber lá no final da ação, você pode sim optar por precatório. Claro, você vai ter o limite, então aquele valor inicial fica 60 salários mínimos sendo corrigido e as parcelas novas são a partir do 13º mês, né? Mas é bem isso, você pode optar lá, acumulou mais valores, né? Ultrapassou os 60 salários mínimos, esse litigante, essa parte, autora, pode sim receber por precatório mesmo no juizado especial federal. Artigo 17 da Lei 10.259 garante expressamente isso, essa lei de 2001, que inclusive nesse artigo não teve alteração significativa, então assim, desde o início da existência dos juizados, isso já era possível pagar por precatório no juizado. Houve muita discussão ali em 2003, 2002, né, nesse começo da implementação dos juizados especiais, inclusive para renúncia na época, teve muito debate que diz o seguinte, não, você não pode renunciar a mais do que o dobro do valor que você tem a receber. Eles queriam botar limites. Não, se for mais da metade do que o segurado tem a receber, ele não pode renunciar para ficar no juizado. No início lá foram feitos bastante debates com relação a isso, mas tudo isso foi superado e agora o 1030 vem validar esse entendimento, pode sim renunciar. A escolha do rito é de quem está ajuizando a ação, se, né, houver valores acima de 60 salários mínimos. Se não houver valores acima de 60 salários mínimos, a gente acaba no juizado, porque daí ali a competência, né, até 60 salários mínimos, salvo o mandado de segurança, a competência é dos juizados. Então, tomar cuidado com relação a isso, mas se for acima de 60 salários mínimos, a escolha é de quem está ajuizando a ação, a renúncia tem que ser aceita pelo juízo, independente do montante que se está renunciando, independente da soma só das 12 parcelas vincendas, certo? Pessoal, espero que tenham gostado. Aqui, Alberto perguntou, havendo honorários, esses podem ser pagos por RPV se a condenação for de valor a ser pago por precatório? Se os honorários forem de sucumbência e ficarem eles dentro do valor de 60 salários mínimos, sim, eu fiz um post sobre isso, essa matéria está inclusive pacificada no STF, tá? Agora, se for honorários contratuais, no momento a jurisprudência do STF é contrária. Os contratuais acompanham o principal, que é o valor do cliente, então se o valor do cliente é precatório, o seu seria precatório também, mesmo que só a sua parte separada, você juntou o contrato lá, a sua parte já está no seu CNPJ, no seu CPF, mas ele fica vinculado ao do cliente se for contratual. Se for sucumbência, não, a titularidade é separada e você recebe de acordo com o valor da sucumbência específica, né? E com relação à sucumbência, não é o tema de hoje, eu não vou entrar na questão, mas prometo fazer um sobre isso. Atenção ao 1050, eu fiz um post recente, né? Mas vou fazer uma live também para tratar um pouco mais sobre o tema 1050, que fala sobre a questão da sucumbência para os advogados quando tem recebimento de parcelas na via administrativa pelo segurado, uma decisão muito boa do STJ a favor da advocacia. Fiquem atentos, observem, leiam o post aqui e eu prometo fazer uma live com vocês também sobre isso, viu? Pessoal, beijo, muito obrigado por acompanharem e até a próxima.